Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre O Processo de Franz Kafka. Essa foi a minha leitura agora de janeiro de 2024 e ela tá na lista de 12 livros para 2024. Eu tô aproveitando esse início de ano para já pegar os livros que eu coloquei na lista, já ir adiantando essas leituras com os que eu tenho em casa, que a maioria eu não tenho ainda. Porque, né, é aquela coisa. A gente, são 12 livros por ano, dá pra ser um por mês e não sei o quê. Mas, querendo ou não, a gente não tem tanta previsibilidade, assim, de quanto tempo a gente vai levar. Às vezes, acontecem imprevistos, etc. E eu sei que tem uns livros na minha lista que são um pouquinho grandes. Então, se eu deixar tudo lá pro final do ano, pra última hora, não vai dar tempo. Porque, né, tem uns grandes. Ana Karenina já é um pouco maior. O It, a coisa é gigantesco. Então, eu tô aproveitando, pegando esses menorzinhos e os que eu já tenho em casa, pra já ir adiantando isso e também já trazendo mais conteúdo aqui pro canal. Então, o da vez foi esse. Eu já li alguns outros também da lista, mas que com o tempo eu vou postando e gravando aqui. Tem outros que eu queria ter um material complementar junto, por isso que eu não gravei ainda. Esse aqui do Franz Kafka, eu li aqui no Kindle, né? Não tava nos projetos assim, mas de repente um dia eu vou decidir fuçar a aba de promoções da Amazon e tava assim, acho que R$ 5. Falei, nossa, por que não comprar, né? Tinha vários livros por R$ 5. Esse aqui do Franz Kafka, tinha 2 do Érico Veríssimo, também que estavam bem baratos, acho que era Olhar e os Lírios do Campo e Incidente em Antares. Os dois estavam super baratos. Eu comprei também O Senhor das Moscas, também estava mais ou menos essa faixa de preço, entre 5 e R$ 7. Aí eu acabei comprando O Processo e O Senhor das Moscas, mas eu só li O Processo por enquanto. Eu entrei em contato com a obra do Kafka ano passado. Eu não conhecia esse autor, na verdade. Eu o conheci porque eu assisti uma peça aqui em São Paulo que chamava Kafka e a Boneca. Tava lá no SESI, né? SESI ou Sesc, gente, eu confesso que eu confundo um pouco os dois. Mas enfim, era um musical, tudo. Aí assisti tudo e aí eu ouvi também falar um pouco do Kafka numa aula de teatro, né, com um professor, que acho que justamente estava comentando sobre essa peça. Eu falei, vamos dar uma pesquisada, vi que ele tinha vários livros. E bem na época que eu comprei o Kindle, tinha acho que uma amostra grátis, né, de um mês de Amazon Prime, como que é o nome? Kindle Unlimited, isso. E tinha a Metamorfose. Aí eu peguei e comecei a ler. E, gente, que livro incrível. Eu fiquei muito surpreso com Kafka, eu não sabia muito bem do que ele ia tratar. E a Metamorfose é um livro complicado, porque quando você recomenda para alguém, parece que o livro é ruim. Porque você, né? Sobre o que se trata? Um homem lá que acordou e virou um inseto. Parece tão besta. Não sei, pra mim soava muito bestinha, assim. Falava, que nada a ver, né? Mas essa é a graça do Kafka, ele tem uma abordagem muito diferente dos assuntos. Sempre, ele pega um elemento absurdo, e aí justamente na exploração desse elemento você vai vendo que na verdade não é tão absurdo assim, tem algo de muito humano ali. Então isso é o mais genial dele. Então lá na Metamorfose é isso, um cara vira um inseto e a partir desse fenômeno esquisitíssimo ele vai desenvolvendo a história. E é super legal, foi o primeiro livro que eu li no Kindle. E eu gostei muito, eu fiquei extremamente ansioso para saber o que ia acontecer e tem reflexões assim riquíssimas naquele livro. Eu gostei muito. Então, a partir daquela leitura, eu fiquei muito curioso para ler mais coisas do Kafka. E aí sempre é falado também desse O Processo. Metamorfose e O Processo, acho que são os dois livros que eu mais ouvi falar do Kafka. Aí decidi pegar O Processo e coloquei na minha lista de 12 livros para esse ano. E aproveitando essa promoção, eu já acabei pegando para ler. Aqui nós temos um cenário um pouco diferente. Então, primeiro de tudo, né, algumas curiosidades que são importantes sobre esse livro. Ele é um livro que não foi acabado, ele está inacabado, na verdade. Kafka morreu antes de organizar o livro. Digamos que ele tinha um jeito um pouco estranho de escrever, um pouco confuso, querendo ou não, tinham anotações sobre os livros em vários cadernos diferentes, e às vezes ele começava a escrever um capítulo, mas não terminava, e já começava um outro, e aquela parte acabou ficando inacabada. Então, ele não chegou, tinha partes riscadas, enfim. Então, ele não chegou a terminar o livro, editar e etc, né? No caso aqui do O Processo.
Quem fez isso foi um grande amigo dele, o Max Brod, que acho que foi o testamenteiro dele também. Então é ele que editou o livro depois, né? Kafka morreu e um ano depois esse livro foi publicado, em 1925. E aí foi uma edição feita por esse cara, não pelo próprio Kafka. E você identifica um pouco isso na obra, né? Você percebe que algumas coisas, umas passagens de tempo são muito rápidas, né? Repentinas. Você sente falta do desenvolvimento de alguns personagens, porque do nada surge um personagem e depois ele desaparece, aí lá na frente ele é mencionado de novo, e às vezes essa menção dá a entender que esse personagem tem uma certa relevância e você fica esperando, né? Tá bom, o que mais? E ele não é mencionado mais, enfim. Então tem algumas coisas meio assim. Eu confesso que eu não fui super rigoroso nos detalhes, mas tem gente que analisa e fala, olha, tá um pouco errado essa ordem dos capítulos, né, que o Max colocou. Porque ele que sequenciou, né? São 10 capítulos, mas aparentemente algumas pessoas questionam um pouco também essa ordem dos capítulos, porque tudo se passa na distância de um ano. Então, a partir desse primeiro contato da polícia com o Kafka anunciando o início desse processo e até a parte final, leva-se um ano. E aí, nisso, às vezes, a ordem das estações estão trocadas. Então, sei lá, ele tá falando de primavera, daqui a pouco ele tá no inverno, daqui a pouco... E aí ficou um pouco fora de ordem, já que se passou um ano, elas deveriam ser sequenciadas, né? Então, tem gente que questiona um pouco a ordem desses capítulos. Eu não fui rigoroso a esse ponto de ficar percebendo e de ficar tentando reachar uma outra ordem. Eu quis ir lendo mesmo. Mas, enfim. Então, aqui a premissa é a seguinte. O Joseph K. recebe a polícia em sua casa um dia e é anunciado que ele está sofrendo um processo judicial muito grave, mas não se sabe do que. Então começa-se ali todo esse processo judicial, inquéritos e etc., uma grande vigia em cima dele e tal, mas ele não é nem detido, ele continua vivendo a sua vida, trabalhando, etc., mas tem que comparecer nesses inquéritos. Em um dado momento chega a contratar um advogado, coisa do tipo, mas nem se tem um motivo, né? Tá bom, é um processo grave, mas contra o quê, né? O que estão alegando contra ele? Não se sabe, em nenhum momento isso é revelado. Então, na verdade, a discussão desse livro está muito sobre a burocracia das coisas, que é uma coisa que o Kafka critica bastante, e com certeza várias alfinetadas aí à área judicial, né? Então, enfim, e dessa situação absurda você vai vendo tantas coisas que fala, gente, não tem nada de absurdo, isso aqui é plenamente real, isso aqui é plenamente possível. É super complexo, você percebe que, na verdade, as suas influências importam muito mais do que o julgamento em si. É também muito interessante a forma como eles vão driblando esse processo. Já que ser inocentado é uma coisa muito difícil. Olha, para você ser inocentado, você tem que conhecer a galera lá do topo da justiça, isso é muito difícil, ninguém tem acesso a eles, então, assim, meio que esqueça, né? Se você fosse inocentado, você teria uma vida tranquila, seguiria sua vida, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, esqueça. A segunda opção é você tentar ir colocando fim nesse inquérito, mas saiba que uma hora você vai começar de novo. Você pode ficar livre um tempozinho, mas já vai surgir outro processo, vai começar tudo de novo, você tenta dar um fim, vai começar de novo, a sua vida vai ser meio que isso. E a terceira forma é ir prolongando, nunca chegando ao final. Vamos viver o eterno início desse julgamento, o eterno início. Vamos postergando o máximo possível, fazendo manutenção de contatos para que a coisa não evolua. Então tem um pouco isso, tem várias criticazinhas assim. A coisa vai começando a ficar complicada para ele, uma pressão vai indo por cima dele, porque as pessoas começam a saber um pouco desse julgamento, e ele vai começando a ficar nervoso, porque ele precisa se defender, mas se defender do quê? Né? E se ele não sabe nem contra o que ele está sendo acusado. Então é uma coisa muito complicada e a coisa vai andando de uma maneira bem inusitada, assim. Mas é super interessante. Confesso que, assim, essa coisa dele ser inacabado e tal, às vezes faz com que alguns pontos não se aprofundem muito, né? E você gostaria de saber. No final dessa edição aqui, tem alguns capítulos inacabados, então tem alguns capítulos soltos que não tem fim, mas que você percebe que ele queria desenvolver melhor algumas histórias, desenvolver melhor a relação
do K com outros personagens. Tem um pouco disso, ao mesmo tempo tem uma outra seção com partes que foram riscadas. Então tinha lá um desenvolvimento de um capítulo, tem lá até o número da página 16. Depois de tal coisa, estava escrito isso, mas ele riscou, tem isso também. Mas assim, eu gosto muito da literatura do Kafka, eu acho interessantíssima essa maneira que ele tem de explorar temas tão comuns, mas de uma forma que pareça absurda, mas que daqui a pouco você percebe que não é tão absurda assim. E aquilo, sempre ele tem uma maneira de conseguir te colocar no ponto de vista dos personagens. E de vários. Então lá na Metamorfose tem muita relação do Gregor Samsa com a família. E você vai entendendo a mãe, o pai, a irmã. E é entender não no sentido de apoiar, mas você entende um pouco as visões dele, apesar que eu criei o ranço mortal pela irmã dele lá na Metamorfose. E aqui no processo tem alguns capítulos que você consegue ver um pouco daqueles personagens, você consegue se colocar no lugar, você vê umas mudanças de comportamento muito interessantes. Então é impossível, eu acho, que ler um livro do Kafka e você não se colocar no lugar de um personagem em algum momento. Em algum momento isso acontece e eu acho isso muito mágico quando um escritor consegue fazer isso, porque ele te leva a pensar, ele te leva a refletir sobre situações que não te dizem respeito, mas que tem algo de humano ali, né? E eu acho isso sensacional na literatura do Kafka. Gosto mais da Metamorfose, né? Esse livro aqui, essa questão dele ser inacabado, talvez não te prenda tanto em alguns momentos, mas tem reflexões riquíssimas também, vale super a pena. É aquela coisa que o Kafka tem, de que ele te coloca nessas situações assim que você fica revoltado com a injustiça das coisas, sabe? Tanto lá na Metamorfose quanto aqui, você fala, gente, mas esse tipo de comportamento não é certo, sabe? Você fica com raiva de alguns personagens, de como as coisas acontecem. Tem muito disso também. Eu gosto muito do Kafka, quero ler outros dele. Ele tem vários livros, alguns inacabados também, mas tem outros acabados dele que eu quero ler sim. É um autor que eu, pelo menos um por ano, eu vou tentar ler, mas se duvidar até mais, porque os livros dele também são bem curtinhos. Tanto a Metamorfose quanto esse aqui são curtos e são livros que rapidamente você lê, é um linguajar bem tranquilo, não tem nada de muito complicado, a leitura vai fluindo assim. Então é uma leitura super gostosa, recomendo bastante. Então esse fica aqui como o segundo livro da lista desse ano, né? Já fiz o vídeo aqui de Paris é uma Festa, hoje do Processo. Tem também mais um que eu já li, que é A Cor Púrpura, vem aí logo mais. E tem outros aqui em casa também já esperando para serem lidos, O Morro dos Ventos Vivantes e também O Grande Gatsby, que já estão aqui. Os outros fica mais pra frente, que eu ainda não tenho os exemplares. Não se esqueça, então, de comentar aqui no vídeo, de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no canal. O curtir e se inscrever é o que faz o canal crescer, é o que faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Me sigam também nas minhas redes sociais, no Instagram, TikTok, tem o meu perfil lá no Scooby também. Então, deem esse apoio e vamos falar sobre livros, vamos espalhar mais sobre literatura. Até a próxima!